Começa agora o Podium Cast e hoje vamos conversar com o Sérgio Schmidt, que é formado em administração e pós em marketing. Ele é o presidente da Recoma, a maior empresa de infraestrutura esportiva da América Latina. Ele vai contar um pouquinho como funciona essa empresa, porque essa empresa ela incentiva o esporte. E do meu lado também está o professor Mauser, que está sempre aqui nos ajudando no bate-papo. Seja bem-vindo aqui no Podium Cast. Tudo bem? Tudo bem, muito prazer em estar aqui com vocês e falar desse tema tão apaixonante que é o esporte, né? Para o pessoal que está em casa, é interessante você falar um pouquinho como que funciona a empresa, porque a empresa patrocina bastante o esporte no estado de São Paulo, é a maior empresa da América Latina. Falar sobre a história da Recoma e o que é a Recoma exige um grande espaço para a gente poder fazer isso. Mas vamos tentar aqui resumir a coisa de uma maneira que fique claro para quem está nos ouvindo e nos vendo. A Recoma é uma empresa que tem 47 anos de mercado e que vem atuando, proporcionando, criando, projetando infraestrutura esportiva desde 1979. A Recoma começou como uma empresa que fazia apenas quadras de madeira, pisos de madeira em quadra, flutuante para basquete, vôlei, futsal, handebol. Em 1986, nós, então, começamos a atuar com outros produtos e começamos também com a construção civil. E aí, a ponto de que, em 2003, nós iniciamos a construção do Engenhão, o estádio Newton Santos, num consórcio que acabou virando o estádio da Olimpíada e dos Jogos Pan-Americanos também. Foi inicialmente feito para os Jogos Pan-Americanos e depois aproveitado para as Olimpíadas. Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, nós fizemos 16 modalidades esportivas, a infraestrutura para 2007. Em 2016, nas Olimpíadas, nós fizemos também 16 modalidades, inclusive a maior arquibancada retrátil da América Latina para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E depois, para evento internacional também, fizemos os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos em Lima, no Peru. Nós fizemos lá 16 modalidades esportivas, inclusive fazendo montagem e desmontagem de todas as modalidades que atuam: basquete, vôlei, handebol, judô e vai por aí afora. Então, assim, nós temos uma experiência, vivemos uma experiência muito importante que foi proporcionada pelo calendário esportivo que o Brasil e a América do Sul teve nos últimos tempos. Isso enriqueceu muito o nosso aprendizado. E hoje nós temos uma posição de liderança no Brasil na construção de infraestrutura esportiva e hoje atuando em 40 modalidades diferentes, desde a iniciação esportiva até o alto rendimento, passando pelo esporte de participação, treinamento e competições internacionais também. Então, tentando resumir, é isso, né? Passando pelo futebol do alto rendimento, o judô, nós somos os pisos oficiais do judô, do basquete, do vôlei, do handebol, do futsal, enfim, boxe, acho que já falei também. E a gente tem atletismo, o atletismo de São Paulo, nós temos também, somos o piso oficial da Federação Paulista de Atletismo. Inclusive, vamos ter a inauguração da pista de Vinhedo daqui a um mês, que vai ser uma pista espetacular, vai ser uma competição, duas competições, uma competição de menores e uma competição que será retomada, que é a competição Sul-Sudeste. Vai aparecer, vão comparecer as seleções de atletismo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio. Será em Vinhedo. Então, assim, dando uma resumida, para a gente começar esse bate-papo, é importante a gente colocar essas coisas aqui. Eu quero até aproveitar, Sérgio, que você já fez toda uma apresentação do que é a Recoma em 47 anos. Inclusive, temos essa história quando vocês iniciaram, muito comprometidos com as questões esportivas, e não só no âmbito público, mas no privado também, muitas ações, muitas construções, muitas obras. Agora me surpreendeu quando você disse até de instalações que foram realizadas no Peru.
Ou seja, a Recoma, que é uma empresa aqui do estado de São Paulo, que realmente possui uma história, possui um comprometimento com o segmento esportivo, você se alastrou para outros estados, inclusive saindo do país. Então, você também tem uma notoriedade aqui na América do Sul, onde que vocês participaram no Peru do Pan-Americano. Então, a empresa ela extrapolou as nossas divisas territoriais. Sim, nós já exportamos serviços não só para o Peru, nós fizemos um ginásio nas Filipinas, em Manila, fizemos uma instalação esportiva na Itália também. Então, assim, nós temos uma logística que permite... aprendemos isso com o Brasil. O Brasil é um país continente. Hoje, neste momento, nós temos obra acontecendo no Amapá, no município do Oiapoque, que 40 quilômetros depois nós estamos na Guiana, e nós temos obras no Rio Grande do Sul. Estamos fazendo o ginásio Tesourinha, lá perto do Internacional, que é o Maracanãzinho lá deles. E passando por 14 canteiros de obras em Minas, nós temos 16 canteiros de obras no estado de São Paulo, andando hoje, ou seja, fazendo todo tipo de obra, desde revitalização de quadras, campos de grama sintética, piscinas, pisos de madeira para basquete, vôlei. Só para te dar uma ideia de quanto é a nossa capilaridade, ontem nós tivemos uma reunião com a Liga de Basquete, a Liga Nacional de Basquete. E ontem nós constatamos que são 18 times da Liga. Desses 18 times, 16 jogam em pisos executados em quadras feitas pela Recoma. Então, assim, para você ter ideia do que é a nossa participação, por exemplo, nos pisos de madeira do basquete. E tem também o vôlei, né? Que vocês são oficiais do vôlei. Marca oficial, produto oficial e parceiro oficial do vôlei da Liga e da Confederação. Porque realmente existem as especificações de cada modalidade. O pessoal pensa que uma quadra serve para todas. Existe todo um cuidado para atender as especificações internacionais das federações, que você também está muito em sintonia com isso. Isso é que também faz a Recoma ser uma empresa diferenciada nas questões de instalações esportivas do nosso país. Nós, novamente, voltamos ao calendário esportivo que obrigou o Brasil a mudar de patamar na infraestrutura esportiva. Então, o Brasil hoje não se aceita mais que o esporte de alto rendimento, por exemplo, pratique a sua modalidade em condições que não sejam similares àquelas que são dadas aos grandes centros do exterior. O Brasil hoje já tem condições de oferecer treinamento para o alto rendimento nas mesmas condições dos atletas do exterior em todas as modalidades. É uma coisa, um legado que veio com os eventos que aconteceram aqui, que nos ensinaram como fazer. E a Recoma aprendeu muito na relação com as confederações e federações internacionais. E também com as confederações e federações brasileiras dos esportes. Isso tem nos ensinado muito e tem nos ajudado a desenvolver produtos exclusivos nossos, como, por exemplo, a base flutuante para o tatame do judô. Nosso judô é sempre top 3 do mundo. Que o Brasil é líder mundial, né? Ou está sempre entre os 3, 4 primeiros do mundo. É o caso do judô, é o caso do voleibol, né? As nossas meninas ganharam a liga. Agora, por mais que o masculino não tivesse ido muito bem, mas o feminino ganhou a liga. Então, olha, neste caso aí, nós temos um projeto, São Governador de Minas, fazendo entrega de uma obra que nós entregamos em Poços de Caldas. É uma revitalização de um ginásio que a gente colocou essa superfície aí, que é uma superfície específica para ginásios que possam eventualmente sofrer com umidade ou coisa desse tipo. Ela tem um grip diferente. Fazendo essa visita aqui agora no Juca Cobra, o ginásio foi todo reformado pela prefeitura, mas nós cuidamos do novo piso da quadra, que é um piso emborrachado, uma quadra poliesportiva que nos permite executar. Nós estamos vendo os meninos treinando ao mesmo tempo basquete aqui, vôlei no meio, judô está fazendo a apresentação lá atrás. Investimento aqui de quase R$500 mil do Estado, fora um investimento muito considerável da Prefeitura para a gente garantir que essa região da cidade possa usufruir de esporte como parte da vida das pessoas. Lembrando que esporte para a gente é uma política pública
que transcende a atividade física em si, transcende mesmo a educação, como muitas vezes ela é tratada. Ela tem um papel de desenvolver nas crianças, e especialmente nas crianças, senso de grupo, espírito de equipe, liderança, respeito, que são valores e coordenadas muito importantes para a formação dessa primeira fase da vida deles. Então, estamos entregando finalmente o piso do Juca Cobra, já com ele todo reformado. Estou muito feliz com a alegria dos meninos. Esse ginásio recebeu esse piso, foi inaugurado pelo governador, é um ginásio de bairro lá, mas para você ter ideia de como o esporte alavanca o interesse da sociedade, não é? E demorou muito tempo para fazer essa obra? Então, o piso em si nós fizemos em 4 dias. Tá? A obra é uma obra de alguns meses, mas o piso em si foi feito em 4 dias. Que é um projeto de revitalização que nós temos, que começou aqui no estado de São Paulo, que nós já temos mais de 600 quadras executadas com revitalização, porque surgiu uma norma da ABNT que não permite mais que concreto seja piso esportivo, que oferece risco ao praticante. A criança cai, bate com a cabeça no concreto, e normalmente já há casos de concussão cerebral e coisas desse tipo. Então nós criamos uma solução rápida que se executa em 4 dias para revitalizar quadras e colocar um piso de PVC que absorve impacto. E aí sim você oferece condições seguras de prática para todos os praticantes, em especial para as crianças, né? Isso que é o cuidado. Inclusive, eu vi que nessa apresentação tinha modalidades de lutas, artes marciais. O judô, como você disse, você conseguiu atender as exigências internacionais da federação, mas também você ampliou para outras modalidades de artes marciais e lutas, inclusive as olímpicas. Boxe, wrestling, taekwondo, são os esportes que a gente tem, além do judô, karatê, jiu-jitsu. Agora, recentemente, nós fornecemos para os Jogos Pan-Americanos da Juventude no Paraguai, o dojo de judô completo. Nós mandamos daqui do Brasil, inclusive a base flutuante, que hoje foi desenvolvida por nós e que permite uma condição de treinamento e competição muito maior, porque o judô é um esporte que o atleta cai muito, né? Então, é necessário estudar cada modalidade com o cuidado de ver exatamente como o esporte é praticado. Porque ele é diferente. Vamos falar, por exemplo, do esporte de quadra. Nós temos 4 esportes diferentes, cada um deles com uma necessidade diferente. Isso é interessante. Não sei se tem áudio disso. Se tiver o áudio, é interessante. Nós desenvolvemos o projeto, desde o projeto, né? O projeto executivo, a concepção de algumas ideias, até as chaves. E a responsabilidade de fazer isso, passando por limitações ambientais que nós tivemos que superar, replantio, troca de posicionamento de árvore. Criamos um terreno que não existia em algumas áreas para poder liberar a área para construir a pista de atletismo, para construir a pista de skate, a reformulação das piscinas, a construção dos 2 ginásios novos, o retrofit do outro ginásio, tudo com um projeto que permite um controle excelente, uma condição de temperatura excelente e todos os equipamentos de altíssimo rendimento. Ou seja, a orientação que nós recebemos do prefeito e da equipe do prefeito era de entregar o melhor em termos de infraestrutura para o esporte nacional. E poucas empresas têm essa capacidade, essa possibilidade de entregar em alto rendimento 23 modalidades diferentes. Esse é um exemplo do tipo de empreendimento em que a Recoma se encaixa perfeitamente. Multiesportivo, isso de uma eficiência em termos de entrega para a população absurda, porque você tem um único gerenciamento, uma única portaria, uma única segurança e você entrega 23 modalidades. Para você ter ideia, esse centro esportivo foi inaugurado com 11 mil inscritos. No dia que abriu a porta, já tinha 11 mil inscritos para fazer uso do centro. E ele tem capacidade para atendimento até de 90 mil pessoas do entorno, pelo tamanho do empreendimento, nas 23 modalidades. E as 23 modalidades são independentes, elas podem funcionar todas ao mesmo tempo.
Você sabe, Sérgio, que temos uma amizade antiga, de muitos anos, inclusive de eventos que nós saímos fora do país, você estava lembrando, e é um anseio nosso, há mais de 20 anos, que o esporte fosse descentralizado, que nós só tínhamos um centro olímpico que fica no Ibirapuera. Uma criança que saia da cidade de Tiradentes, de Grajaú, da Brasilândia, ou do extremo ali do Ipiranga, aquela região de... Oeste, ali, periferia. Isso, periferia, uma dificuldade. E sempre nós pautávamos isso com os prefeitos. Até que agora o Ricardo Nunes viu que é uma solução o esporte para a sociedade. Esse primeiro complexo da Vila Maria foi feito desse pedido que sempre levamos aos prefeitos. Existe programação para mais outros? 6. Quais 6? Quais são os que estão já em andamento? Nós já fizemos que vão um ser? segundo, que é o José Bonifácio, que é um pouco menor, mas tem a Que é mesma lá em Itaquera. filosofia. O José não, aqui em São Paulo. Não, José Bonifácio Isso, é na lá. região de Itaquera. Isso, lá. E quais os outros que vocês já estão em andamento? Não, existem outros que estão projetados. Na gaveta para sair, está esperando recurso e tal, mas existe o compromisso do prefeito de fazer mais 6. Certo. Espalhados pela cidade. O Ricardo Nunes é um prefeito comprometido com o esporte. Ele realmente entende que a causa do esporte, colocou lá uma esportista como secretária de esporte, né? A Érica Coimbra, que é a secretária atual de esporte do município, mostra claramente que a preocupação é fazer uma entrega para a população que possa atender mesmo de uma forma plena a comunidade, tanto do alto rendimento, quanto principalmente da iniciação esportiva das crianças e também do esporte de participação. Porque com os horários controlados é possível atender a toda essa gente com um centro esportivo comum, ou com estes centros esportivos. Mas existem outros 6 aí que estão em andamento, Tiradentes, o Parque Savoy, enfim, outros que estão aí na gestação. Que os projetos já foram feitos, foram licitados e foram feitos, o projeto está pronto, esperando aí a decisão do governo de soltar. Mas olha, não é só São Paulo, tá? Nós fizemos um centro de 25 modalidades esportivas no Amapá, dentro do mesmo conceito, certo? Com a verba do governo federal, misturado com a prefeitura de Macapá, e nós fizemos esse centro lá, dificílimo, porque é difícil chegar, só chega de barco e tal, um negócio meio complicado, mas nós fizemos também em alto rendimento, basquete, vôlei, futsal, handebol, atletismo, natação, judô, dança de salão, enfim, skate. O skate hoje tem ocupado um espaço importante, porque os nossos atletas são atletas de classe mundial, né? Tanto no skate quanto no patins. Nós temos diversos campeões mundiais nessa modalidade. Então, assim, a Recoma está preparada para atender, projetando e levando a eficiência de um projeto em que a aplicação do recurso público ou privado ele chegue, vamos dizer assim, no máximo do seu aproveitamento para a entrega no mesmo espaço de multiatividades, multiutilizações. Essa é a piscina do Mackenzie, aquela lá era a piscina do Mackenzie, essa é a piscina de Lima, no Peru, dos Jogos Pan-Americanos. Olha que... Legal. Nós fizemos a piscina do Paulistano também, que é uma piscina lindíssima. Isso aqui é um ringue que nós trabalhamos aqui no Brasil, que nós fizemos lá em Londres. E boa qualidade, a Taishan, que é a nossa parceira, forneceu o ringue de Londres 2012. É o mesmo ringue que nós temos aqui no Brasil, em diversos lugares aplicados. Que bom. Presidente. Aí é o ringue, né? Não, esse ringue está em Guarulhos. Esse ringue está no José Bonifácio. Esse ringue está no Tomás Mazzoni. Esse ringue está no Espírito Santo. Ou seja, está disponibilizando para... A mesma tecnologia. A mesma tecnologia de um padrão olímpico. O nosso ringue é o oficial da Confederação Brasileira de Boxe. Presidente, esse centro maravilhoso, esse centro que nós fizemos no Espírito Santo, né? Isso é lá em Vitória, inauguramos com o Arthur Zanetti e tal, é uma coisa espetacular. O time de ginástica brasileiro hoje
é top mundial. É top né? 3 no mundo. Né? As nossas ginastas já venceram a Simone Biles. Então, Sim, assim... medalhista, né? Não é? Então, e esse centro é de altíssimo rendimento. Todos os equipamentos são aprovados pela Federação Internacional de Ginástica e o Espírito Santo hoje está preparado para fazer ginástica em nível mundial. O que eu queria perguntar para você, presidente, porque quando você fala, tem muitas obras, é 47 anos, né, a empresa que está aí, e hoje muitas empresas, elas falem, e ela continua aí no top. Qual a dica que você dá aí? Por que tanto sucesso, a tecnologia toda, que é a maior empresa da América Latina, para quem está começando a empreender agora? Nós aprendemos que a vanguarda custa caro. Então, há que investir em tecnologia, há que investir em pesquisa, há que ouvir os nossos atletas. Por isso, nós temos um programa que acolhe atletas em transição de carreira. Hoje nós temos 5, 6 embaixadores que nos apoiam em diversas modalidades, como a Maura Imagem, o Arthur Zanetti, o Rafael. Baby do judô, o Guilherme Giovannoni, o Abner do boxe. Enfim, são atletas que estão conosco nos trazendo as suas experiências internacionais de treinamento e competição e que nos ajudam a desenvolver produtos aqui. Vamos falar do caso do judô, em especial, com a base flutuante que nós desenvolvemos no Brasil, que é padrão mundial. Hoje, os nossos times principais do judô treinam e lutam sobre o tatame da Recoma, mas também sobre a base flutuante. O Flamengo, o Pinheiros, o Minas Tênis, o Praia Clube, o Sojipa, o Grêmio Náutico União, são clubes que hoje treinam... E de pontas, né? São todos que produzem os nossos... o Instituto Reação. Lá na Favela da Rocinha, nós fizemos um dojo na Favela da Rocinha para o Flávio Canto, que é o comandante lá do Instituto Reação, que produz medalhas olímpicas dentro da favela. Então, assim, no alto rendimento mesmo. Então, não importa que isso está dentro da favela, mas o atleta que sai de lá, ele tem as mesmas condições de prática que o sujeito que está em Londres ou que está nos Estados Unidos. Eu queria ver se tem aí na agulha aí a Barueri, Jardim Silveira, que foi fantástico, que foi em Barueri. Porque... Outro projeto nosso. Lá... Muito obrigado. Pode continuar. Eu quero até parabenizar o que começou com o prefeito Furlan, o Tom Moisés, que é o secretário e presidente da ACEMESP, Associação dos Secretários Municipais do Estado de São Paulo, que vem fazendo um brilhante trabalho à gestão dele, e ele fez realmente um projeto numa área que é de extremo pobreza que tinha ali o Jardim Silveira, que eu peço para a produção disponibilizar. Voltamos em grande estilo e chegou a hora de você aproveitar o maior e mais completo complexo esportivo que a cidade já viu. O Complexo Esportivo do Jardim Silveira é uma verdadeira obra de arte do esporte. São mais de 18.000 metros quadrados de área construída. Gente, são 6 pavimentos que abrigam as mais diversas modalidades. Incrível, né? E agora eu quero te mostrar tudo que esse complexo tem para oferecer para você e para sua família. Dá uma olhada. O ginásio tem capacidade para 3.000 pessoas sentadas, viu? Pista de atletismo, espaço para ginástica artística e artes marciais, quadra poliesportiva, espaço para atividades voltadas aos adultos como pilates, alongamento e ginástica. Lembrando que o foco é a educação. Educação através do esporte, formando crianças e adolescentes no contraturno escolar. Olha que legal. Ei, vocês não vão passar a bola não, meu? Ai, caraca! E a inauguração do Complexo Esportivo do Jardim Silveira está pertinho, é dia 4 de junho, a partir das 9 da manhã. Eu espero você e sua família aqui. Não fica fora dessa, vai. A administração de Barueri tem um paradigma importantíssimo
para o esporte em geral do Brasil, né? Eles têm um volume de investimento no orçamento que é inigualável no Brasil. Mesmo São Paulo, que faz um investimento muito grande, proporcionalmente ao tamanho do orçamento, Barueri é imbatível, né? Tem uma vocação esportiva espetacular em diversas modalidades, né? O Barueri abriga diversas modalidades esportivas e em alto rendimento, oferecendo um atendimento espetacular para mais de 9 mil pessoas ali naquele centro esportivo. Então, assim, tivemos a oportunidade de demonstrar a nossa capacidade de concluir coisas difíceis de ser concluídas. Porque é um projeto que uma empresa quebrou, abandonou durante a execução, e nós tivemos que pegar dali e fazer a conclusão da obra. A obra estava ainda em fase de construir a estrutura, nós terminamos a estrutura, terminamos os acabamentos e entregamos a obra num prazo recorde, um contrato muito difícil, um paradigma importante. Não é a primeira vez que a Recoma assume obra de outras empresas que quebram no meio do caminho. O caso de Macapá também, que eu disse lá, foi a mesma situação. Foi licitada, a empresa não conseguiu. No caso de Roraima também, nós fizemos lá o Parque Anauá. O Parque Anauá, a empresa começou e deu um trambique na administração estadual e se mandou e deixou um problema para a administração. Nós pegamos a obra pelo meio e terminamos a obra, entregamos lá no Parque Anauá. Então, assim, nós não pegamos só coisas simples de fazer, né? Porque uma coisa é você começar o projeto desde o zero, entregar a obra. É outra coisa você completar um projeto largado pelo meio ou de obra parada e tal, como há muitos casos no Brasil de obra parada que são, enfim, que comprometem muito o investimento público, né? Faz o investimento e não conclui a obra. Mas nós temos feito muito nessa situação, temos concluído muita coisa, muita entrega. A Recoma tem uma tradição muito grande de entregar seus projetos. Presidente, eu queria fazer duas perguntas. A primeira, você falou do complexo, né, que concluiu, foi bem rápido. Quanto tempo, né, esse recorde para entregar essa obra? E eu vejo também que o senhor proporciona à empresa essa infraestrutura para as pessoas, né, treino, esporte de alto rendimento. E o senhor treina também? A sua vida pessoal agora. Eu sou, desde menino, eu pratiquei futebol enquanto o joelho permitiu, né? Todos nós, né? Enquanto o joelho permitiu, depois não mais, mas eu continuo correndo, eu faço meus 120 correndo. Trotinho, né? Sim, aquilo que é possível fazer com o meu peso e a idade, né? Mas eu faço meus 120 quilômetros por mês, todo santo mês, religiosamente, eu faço a minha corridinha de 120 quilômetros. Mas o importante na família lá em termos de esporte é meu filho, que é Ironman, já foi em 2022, ele foi o número 2 do Brasil, está indo agora para Wales, no país de Gales, para competir no final do mês aqui agora, aliás, no início do mês de outubro, está indo competir no Ironman de Wales, já disputou final de competição de Ironman, no Ironman de Washington, ele chegou em terceiro, mas é o nosso financeiro lá, ele não é vamos dizer assim, um atleta profissional, né? Ele tem uma dedicação quase que profissional, mas ele é o nosso engenheiro, administrador e cuida do futuro da nossa empresa. Queria apresentar também aqui o Heraldo, a equipe, né? O nosso comercial, que está aqui nos assistindo e que também tem dado um atendimento importante para os nossos clientes na área técnica comercial. Enfim, temos uma equipe grande, somos 230 colaboradores diretos e mais aí um outro tanto de indiretos. Uma estrutura importante em Iperó, aqui em Iperó, em São Paulo. Sim. Em logística, nós temos a nossa própria frota de transporte dos produtos, porque a maior parte dos produtos é difícil você mandar através de outro tipo de transportadora e tal, porque exige cuidado na entrega para que os produtos cheguem em boas condições, não sofram com o transporte inespecífico, né? O nosso pessoal sabe como acomodar, como estocar, como transportar, como carregar, como descarregar. Isso é muito importante
para o sucesso do empreendimento. Isso que vocês estão vendo na tela é o prefeito de Guarulhos, uma entrega que nós fizemos espetacular do centro do Palácio de Lutas. Hoje a gente está fazendo a entrega do maior palácio de lutas do estado de São Paulo, referência para o Brasil. A gente está aqui com o Abner, medalhista olímpico de boxe. Eu falei aqui para ele, eu fiz 1 ano e meio de boxe, mas eu tô longe do peso, da altura e do talento desse campeão, hein? Então, o peso, a categoria tá parecida. Eu vou que o peso tá parecido aqui, ó. Mas obrigado por abrilhantar aqui nosso evento. Obrigado pelo investimento aqui, isso aqui é muito importante, velho. Eu comecei no centro esportivo e não tinha nada perto disso aqui. Então, um investimento como esse aqui é fundamental. Eu tenho certeza que você aqui vai inspirar Porque muitos isso aí jovens. foi E daqui vai fantástico. Eu lembro que você pegou também um negócio que você tinha feito. A gestão passada não deu encaminhamento. Você foi lá e reinaugurou, né, o complexo. Esse é um empreendimento para 4 modalidades esportivas em altíssimo rendimento. E fizemos em 45 dias. Fizemos em 45 dias essa obra. E aí, olha, para você ter ideia de aproveitamento de terreno e espaço público, isso era um lixão. Aí era uma área de coleta de lixo seletivo. Caramba! Quando nós entramos lá, tinha uma camada de mais de 2 metros de profundidade de lixo. Então, foi retirada a camada superior, foi colocada uma troca de solo para poder a gente construir a base e daí construir a estrutura de lona tensionada, que é essa construção, que é uma parceria que a gente tem com a Serge Ferrari, que é uma empresa francesa que forneceu aqui no Brasil a cobertura de diversos estádios, o Maracanã, o Beira-Rio, a Arena das Dunas, o Autódromo de Interlagos, o Paddock. Com isso, o Pão de Açúcar, a cobertura que tem no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, com essa mesma tecnologia, esse mesmo produto que nós fizemos em Guarulhos e fizemos também em Santo André, aquela outra entrega que a gente mostrou no vídeo ali. Para quem precisa de uma construção rápida, com um custo adequado, razoável, e que oferece vantagens excelentes no que diz respeito ao uso ao longo do tempo, isso é uma estrutura que a lona tem 8 anos de garantia. Nós damos 5 anos de garantia sobre a construção, mas a lona tem 8 anos de garantia e a vida útil disso, para te dar um exemplo, nós estamos falando aqui de construções que foram feitas há mais de 10, 15 anos atrás. Né? O Maracanã e vai aí daí por diante. Desculpa, Flávio, quero até ressaltar aos nossos secretários municipais de esporte que o Sérgio colocou uma coisa importante. Tem gente que num processo licitatório se apresenta com uma proposta. E isso que a gente tinha que começar a mudar, porque não adianta o melhor preço se a entrega não é com qualidade, se há atraso, se há abandono da obra. Então tem que ter um critério, uma Recoma, que atende às especificações das entidades internacionais de esporte, a qualidade na obra, equipe que realmente analisa todo um cenário no seu entorno para fazer... E assistência pós-obra também. E assistência pós-obra. Então isso, os secretários têm que se atentar com as suas equipes e ver quem são os postulantes, porque a gente olha cada obra mal feita. Eu viajo bastante, acompanho vários secretários que desabafam que gestões anteriores, às vezes não eles são culpados, que fizeram uma obra por fazer e que não vai resolver o problema. E como você disse, você cansou de pegar obras que começaram e tiveram que refazer e entregar com qualidade. Isso. Deixa eu te fazer só uma observação. Você falou de melhor preço. Não necessariamente o menor preço é o melhor preço. O melhor preço é aquele que entrega com efetividade, com qualidade, que dá assistência, que faz, enfim, que faz com que o investimento público seja efetivo, né? Não só na conclusão, mas também na performance, na segurança, né? Nós temos visto projetos que dá até medo. O sujeito pega o dinheiro público e investe em soluções totalmente inadequadas. Nós vimos numa cidade muito quente, no norte do Brasil, a construção de um ginásio que não tinha nenhuma aeração. Ou seja, é muito quente,
não tem nenhuma aeração, o atleta lá pega 40 graus de temperatura. Quem consegue competir e treinar com 40 graus de temperatura? Então você tem que se preocupar com a ventilação, projetar obras que tenham ventilação cruzada, que tenha, enfim, que proporcione um ambiente minimamente adequado para que o sujeito tenha a sua performance. E não é só a construção em si, é o projeto. Sim. Né? Então, nós temos essa preocupação, nós não fazemos obras de hospitais, nós não fazemos obras de outra natureza, data center, coisa desse tipo. Nós fazemos esporte. E aí, fazendo esporte, nós temos a preocupação com o atleta, com a performance, enfim, com a durabilidade dos produtos. E essa preocupação, a maioria das empresas que se aventuram por aí não tem essa preocupação. Tem a preocupação de fazer uma entrega de qualquer jeito, né? E se livrar da obra. Não é o nosso caso. Nós vivemos do esporte. Então, nós queremos as obras para mostrar como nós estamos mostrando aqui. Né? Eu posso mostrar uma obra, por exemplo, nós fizemos a reforma do Complexo do Ibirapuera em 2010, que durou até agora. Né? De lá para cá, nada se fez no Ibirapuera, aí agora se fez uma reforma só do estádio. Né? Nós fizemos uma reforma do complexo inteiro em 2010, que incluiu lona tensionada em cima do ginásio, né? Adaptação à acessibilidade do ginásio. O estádio, a gente fez toda a reforma do estádio com pista de atletismo e tudo mais. O complexo de piscinas, complexo aquático, inclusive as piscinas da terceira idade. Então, um grande complexo, a gente fez em 2010, 16 anos para ter uma nova revitalização. Então, assim, são coisas desse tipo que a gente tem proposto. É o caso do Engenhão também. Nós participamos do projeto do Engenhão, participamos do projeto do Cefone, que agora chama CFO no Ceará, que é um centro olímpico espetacular, do centro paralímpico aqui em São Paulo. Nós temos todas as modalidades, toda a infraestrutura de piso de madeira, piso de poliuretano, lutas, enfim. Lá ficou excelente, maravilhoso. É o melhor, um dos melhores do mundo, se não é o melhor. Presidente Sérgio, eu queria perguntar que você falou de muitas obras. Tem alguma que mais marcou na sua vida aí? 47 anos? Nossa Senhora. Muitas? Muitas. E às vezes... cada obra é um filho, né? Cada obra é uma história. Né? Cada obra é uma história. Mas, assim, há coisas muito complexas de serem feitas e que só uma empresa que se preparou muito para isso consegue fazer. É o caso, por exemplo, de Roraima, do Parque Anauá, que não tem como você chegar em Roraima a não ser de barco, de balsa, ou seja, os produtos são todos de balsa para lá. No Amapá, da mesma forma, o grau de complexidade de fazer alguma coisa em alto rendimento nessas condições. Nós também, o Engenhão marcou muito, o Complexo do Ibirapuera marcou muito, o Complexo do Jardim Silveira é emblemático para nós, o Tomás Mazzoni e o José Bonifácio são dois emblemáticos aqui em São Paulo. Agora, para nós impressiona muito, hoje, a infraestrutura instalada, nós somos capazes de citar os principais ginásios do Brasil, tem infraestrutura da Recoma. Nós estamos hoje, o nosso material, nossos pisos estão no Maracanãzinho, estão no Mineirinho, no Tesourinha, em Betim, um ginásio espetacular lá em Minas Gerais também. E enfim, estamos executando agora parcerias importantes com os clubes. Acabamos de fazer o ginásio principal do Minas Tênis, que é um clube de referência no esporte. Fizemos o dojo do Pinheiros aqui em São Paulo também. Temos diversas obras que fizemos, diversas quadras do Pinheiros. Vou fazer uma pergunta. Temos outros clubes também. O Paulistano, fizemos a piscina do Paulistano, que é uma piscina espetacular, feita de chapa de aço, com revestimento, uma tecnologia super moderna, que teve na Olimpíada, que teve nos Jogos Pan-Americanos. Então, assim, é muita história para contar em tão pouco tempo. Então, o que você tem dito é realmente isso. O munícipe merece qualidade e respeito. Então, a Recoma atende a esses anseios. Quero aproveitar, nós vamos ter agora em setembro a feira do Cobb Expo. Vamos e estar que lá. Você é o principal parceiro, que todo aquele complexo que todos participam, quadra, até piscina você montou, tudo ali. A Recoma é que monta toda aquela estrutura.
Sérgio, há uma possibilidade que toda a feira a gente tem um ambiente para receber os secretários e sempre temos umas palestras de gestão, de parceria com os ministérios. O ano passado trouxemos o Ministério da Educação em função do Fundeb, que são recursos que também pode estender para o atendimento esportivo, para os alunos no atendimento esportivo. E aí, eu quero já fazer um convite a você para que possamos, a Recoma, com a sua equipe, possa fazer ali uma apresentação aos secretários no ambiente técnico. Eles precisam saber as especificidades que tem cada modalidade, como que pode construir uma determinada obra, como utilizar de espaços que a gente viu aí, em periferias que você citou, era lixão, era aquilo, e transformar num ambiente que vá valorizar não só a comunidade, mas os próprios anseios que o prefeito tem com seus munícipes. Vamos poder fazer um trabalho nesse sentido, que vocês passam aos nossos secretários todo esse conteúdo técnico de gestão, de construção, para que eles entendam a importância disso. São 47 anos de experiência desenvolvendo projetos esportivos. O nosso slogan é o projeto esportivo dos seus sonhos é a nossa realidade. Traga o seu problema e nós vamos oferecer a solução possível. Eu vou lhe dar uma ideia de um projeto. Você perguntou de projeto marcante. Nós fizemos um projeto que, para mim, é muito emblemático, 2 projetos para a cidade do Rio de Janeiro, no meio de toda aquela comunidade complexa e carente do Rio de Janeiro. O prefeito César Maia, lá atrás, desenvolveu um programa para fazer 50 campos de futebol dentro das comunidades. 50? 50. Você não faz ideia do que é construir um campo de futebol do zero dentro de uma comunidade. Ou seja, às vezes o campo de futebol termina aqui e aqui começa a parede da casa do sujeito. Caramba! Nossa, que dificuldade, hein? Porque os espaços são... E nós desenvolvemos 50 campos de futebol e instalamos os 50 campos de futebol em comunidades que você hoje só ouve falar de tiroteio. Meu Deus. Tá certo? Morro do Alemão, Acari, a favela do Acari, Rocinha, em todos esses lugares, todas as comunidades. Os campos de futebol eram dentro das comunidades. E nós tivemos que fazer acordo com a comunidade. Tivemos que tratar com a dona Maria lá, para que ela guardasse o nosso material, pegava a liderança da comunidade e dizia para ele, olha, isso aqui é para vocês, por favor, tem que tomar conta, não podem deixar roubar os materiais, porque você entrega o material e some o material. Então, você tinha que ter uma composição com a comunidade, com o pessoal da comunidade, para que eles guardassem os materiais durante a obra. Você precisa ter ideia do grau de complexidade. Esse era o problema que foi apresentado. O governo queria levar o Estado para dentro da favela, para dentro da... E conseguiu, porque nós conseguimos, ao longo do tempo, em 2 anos, fizemos 50 campos de futebol dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Alemão, Acari, Padre Miguel, comunidades complexas, Morro dos Macacos. Tinha marginais andando com arma à vista, fuzil, metralhadora, dentro da obra. Meu Deus. Estavam inspecionando mesmo. Então, assim, você falou de um caso marcante, totalmente é um marcante. deles. Desafiante, né? Exatamente. Outro caso marcante foi um projeto que nós desenvolvemos também para o governo César Maia, que acabou indo para Brasília e é um sucesso, que são as Vilas Olímpicas. Nós temos 9 Vilas Olímpicas no Rio de Janeiro para o contraturno da jornada escolar. São campo de grama sintética, pistinha de atletismo, quadra, enfim. Esses projetos nasceram no Rio de Janeiro, nas comunidades. Nós temos 9 lá e depois acabou indo para Brasília. Eles fizeram 12, nós fizemos 2. Nós fizemos Ceilândia e Planaltina em Brasília. Mas no Rio nós temos Padre Miguel, Acari, Santa Cruz, Alemão, enfim, foram 9, Mato Alto, fizemos o nome dos lugares.
entendeu? E nós conseguimos entregar, são projetos marcantes também, né? Porque atendem a comunidade lá dentro da comunidade, aonde às vezes nem a polícia entra, mas o esporte entra. O esporte entra porque o esporte é uma coisa que agrada a comunidade como um todo, né? Ele realmente agrega e faz uma entrega do poder público lá dentro da comunidade. Fizemos isso no Rio de Janeiro e em outras partes também. Essa foi desafiante, né? Complexa. Então, fechamos que na feira do Cobb Expo, os secretários receberão todo um suporte aí técnico, logístico, de toda o que nós apresentamos aqui, de como começar do zero uma obra para a sua cidade. Traga a demanda e nós entregamos a solução. Perfeito. E aí, Flávia? Para fechar, uma frase. Presidente, a Recoma. Como o senhor resume em uma palavra a empresa Recoma? Enorme capacidade de aprender e entregar. Parabéns. É isso aí. Bom, Recoma está aqui, agradecendo o Sérgio, que nos trouxe bastante informação. Até peço desculpas, a gente buscou trazer inúmeras imagens aqui para oferecer a vocês o que a Recoma faz. E ainda tinha um número expressivo de vídeos, mas aí não poderíamos bater esse papo agradável que tivemos, né, Flávio? Se você me permite, só para completar, como é complexo, nós temos mais de 22 mil contratos entregues. Eu acho que eu já falei 22 mil contratos. Isso, dos quais mais de 600 só para o governo do Estado de São Paulo. Então, assim, é muita história. Não, como iniciamos aqui, município, Estado de São Paulo, estados do Brasil, quase todos. Macapá, nós já fizemos obra nos 17. E na capital. E em outros países também. Então, olha a potência que é a Recoma nessa questão de entrega e compromisso. Isso que é importante. É isso. E ainda tem mais engatilhado ainda. Então, nós estamos trabalhando, né? Nós estamos trabalhando, a cada dia que passa, fazemos. Aliás, fizemos uma entrega espetacular agora no Palmeiras de 4 obras importantíssimas no Palmeiras. Nós somos os patrocinadores da FENAClubes, da Federação Nacional de Clubes, então nós atuamos muito largamente com os clubes. E no Palmeiras, nesse momento, para citar o Palmeiras, nós temos 4 entregas: um ginásio, uma área de ginástica olímpica, 2 ginásios, uma área de ginástica olímpica e a área do futebol feminino do Palmeiras, que nós executamos também agora, recentemente, estamos entregando nesse momento. Poxa, que bom, parabéns. Quero agradecer aí a presença do Sérgio, que é um amigo, uma pessoa que realmente comprometida com o esporte, isso que é importante. Não é um empresário, mas uma pessoa que realmente vê o esporte como uma solução para grandes problemas que o país enfrenta. Não acabou não, Paulo. Não. Não acabou não, Mauser. Temos presentes aqui, ó. Então, é Posso uma entregar? lembrança, não, lógico. É uma singela... É a nossa canequinha aqui. E... Muito obrigado à Semesp. E espero vocês lá na Cobb Expo. Vamos ter novas atrações, vamos ter muito o que mostrar, inovações e principalmente vamos estar lá com um cafezinho para vocês. Eu quero quebrar até um pouco o final aqui, de nós convidarmos uns 2, 3 secretários e fazer uma mesa redonda, onde o Sérgio pode conduzir aí um bate-papo, poder, com o secretário, dar algumas orientações, porque às vezes os secretários estão lá com boa vontade e precisa de um parceiro que oriente. Então a gente pode até bater um papo, uma expectativa de alguém que queira até vislumbrar uma obra, porque os mandatos deles ainda vão até dezembro de 28. Então a gente consegue aproximar esse pessoal num bate-papo. Estamos à disposição. Nós e todo o corpo técnico e também os nossos embaixadores que estarão lá. Oh, que bom, vamos trazê-los aqui também. Então, queremos agradecer vocês que estão aí nos prestigiando, os nossos secretários que sempre estiveram comprometidos e, mais uma vez, ao Sérgio aqui por estar aqui conosco. E a Flávia faz as suas considerações finais.
Presidente, obrigado. É um prazer essa conversa. Obrigada. E vamos embora? Vamos. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até lá. Até o próximo Podiumcast.